Já comecei a gravar. Uhum. Bom, vou desenhar rapidinho. Lembra alguma coisa assim. Então, o problema é... Vou desenhar ele aqui rapidinho. A gente tem dois tanques de grandes dimensões, então essa área é grande, essa aqui também, que são conectados por dois tubos de 9 metros de comprimento. Isso daqui é muito sacana. A diferença de altura entre os dois dutos, ele fala isso para vocês, 6 metros. Não importa absolutamente nada. Ele só dá o dado só para confundir. E muita gente tentou usar esse dado quando fez a prova. Daí, outra informação importante: a vazão volumétrica do duto 2 é o dobro daquela encontrada no duto 1. Fala que o G é igual a 9,8. Passa o diâmetro do duto 1, passa as cotas das superfícies livres. Não passa o diâmetro do 2. E ele dá isso daqui. Para equação de energia, isso vai ser fácil de equacionar. O problema é as hipóteses que vocês vão adotar e vai ter mais incógnitas do que uma equação única. Isso vai ser o problema do exercício. Bom, então, dois tanques, dois dutos ligando, um diâmetro eu tenho, o outro diâmetro não. Tem o comprimento, tem a diferença de cota. O que está acontecendo aqui, ó? Mesma coisa da questão anterior, que eu tinha falado dos vasos comunicantes e a carga cinética, naquele caso, fazer com que as cotas saíssem da mesma posição. Aqui é uma forma completamente diferente, só que também tem um desequilíbrio, sendo que os dois tanques são conectados, né? Isso acontece porque você perde energia nos dutos. E aí essas cotas ficam diferentes. Não tem máquina, não tem nada. Simplesmente eu tenho uma carga aqui e tem um duto. Eu perco e aí as cargas ficam diferentes. Perco energia nos dutos. Como equacionar esse problema? Vamos ver o que ele quer primeiro, né? Mas claramente vai ser isso. Vazão do tubo 2, ou velocidade, qualquer coisa, sempre é isso. Sempre perguntar velocidade, diâmetro ou vazão. Eu vou falar sobre isso quando vocês verem a pergunta, tipo, saber os passos para equacionamento é bem importante, porque senão a coisa fica bem difícil. Cada exercício é muito diferente do outro, é bom ter algum direcionamento. Tá. Então ali que é Q2.
Certo. Eu bati bem nas hipóteses da equação da energia. Uma das hipóteses é de que tinha uma entrada e uma saída. Isso era muito importante. Porque vocês vão escrever a equação da energia, o que vocês vão fazer? Tá? A carga na saída do duto é igual a carga na entrada menos o que eu perdi. Isso tranquilo, né? Tranquilo. O que a galera fez na prova? Aqui eu tenho 15 metros em cota. Aqui eu tenho 22 metros em cota. Isso está parado, pressão atmosférica. Então, essa diferença de cota é resultado na perda nos dutos, certo? O que o pessoal fez? Esse HL aqui, ó, o pessoal fez assim, ó, H no duto 1 mais H no duto 2. Faz sentido? O que vocês acham? Faz muito sentido, não faz? Parece fazer bastante sentido. Só que falta um pouquinho de rigor na equação que você está usando, né? Quando, tipo, a hipótese é de que tem uma entrada e uma saída, você não pode pegar um volume de controle qualquer aqui, né? Tipo, você não pode pegar um volume de controle que sai daqui, vem por aqui. E aí tá, eu vou pegar as duas perdas de carga. Aí você faz o que com ele, né? Tipo, não era assim que resolveu o problema. Pega um volume de controle que contém o duto. Depois a gente pega um outro aqui. O ponto é, quando você fala que a perda de carga é a soma das duas perdas de carga, você está usando uma equação que você, ao longo da dedução dela, você já está descumprindo a hipótese. Mas parece fazer muito sentido, né? Uma diferença de cota e você tem dois dutos. Aí tipo, você perde energia nos dois dutos e cria a diferença de cota. O ponto é a maneira como você lida, a maneira como você utiliza a equação da energia. Isso que é complicado. Então, vamos escolher um volume de controle com uma entrada e uma saída. Ó, o volume de controle é simples assim, ó. Tem uma entrada, uma saída. Os velocidades são iguais nos dois pontos, a pressão é o preço da coluna d'água, as coisas são iguais, beleza, e vai ser a perda de carga do duto 1. Bom, defini um volume de controle, estou cumprindo as hipóteses da equação da energia, perfeito, né? Tem uma carga na saída, uma carga na entrada, perdi no meio, daí custa nada, beleza. Não é isso aqui tá errado. Qual que é a carga na entrada? Bom, eu peguei esse ponto aqui, a carga na saída ou na entrada, alguma coisa assim, né? Vs ao quadrado sobre 2G mais Vs sobre gama mais Vs é igual a V na entrada ao quadrado sobre 2G mais a pressão na entrada sobre gama mais cota da entrada que eu tinha antes, que eu tenho depois, isso aqui que é antes, menos a carga, aí menos a perda. Tudo bem. Não sei qual que é a velocidade, mas ela é igual na entrada e na saída, certo? Por conservação de massa. As cotas também. Vou passar isso aqui, ó, subtraindo. PS sobre gama menos P sobre gama igual a menos HL1. Suave. Tá claro que a diferença entre as cargas na entrada e na saída vai dar 7 metros. Já está claro inicialmente para vocês?
A diferença é que você poderia simplesmente escrever isso por causa da diferença de cotas, ou seguir essa rota que eu fiz, pegar esse volume de controle aqui. Mas você poderia pegar um volume de controle que pegasse aqui, ó, né? E aí isso vira entrada e saída, não aqui. E aí aqui não tem perda de carga. Poderia fazer isso. Qual que vai ser a pressão na entrada e na saída? O peso da coluna d'água. Então aqui vai ser gama vezes alguma altura, que eu não sei. E aqui vai ser gama vezes uma altura menos 7. E aí vai aparecer 7 metros. Isso aqui aparece menos 7, na verdade. Então, a perda de carga é igual a 7 metros. Se eu fizer a mesma coisa para o duto 2, também vai dar 7 metros. O lance é que a lógica, essa lógica é falha. A diferença de cotas é a soma das duas perdas de carga. O que acontece fisicamente é que as características, os parâmetros geométricos dos dois dutos regulam como que vai ser as vazões entre cada um. Mas a perda de carga nos dois é igual. E aí as vazões vai depender tipo, das características geométricas, o diâmetro e o comprimento dos dutos. Isso aqui é regulado pela vazão. Isso aqui regula a vazão. É a única relação que tem. Isso para velocidade ser igual é parte da hipótese, né? Ou não? Com velocidade igual, você De diz no mesmo saída. duto, né? Isso, no mesmo duto. Aqui sim, porque o diâmetro é constante. Tá. Se o diâmetro mudasse, aí você não conseguiria nem calcular a perda de carga, isso seria um problema. Como o diâmetro é constante, por conservação de massa no escoamento incompressível, então não tem variação de massa dentro do volume de controle, só tem uma entrada e uma saída, massa que entra igual a massa que sai. Tá. E aí as áreas são iguais também. Então, se eu pegar a mesma coisa aqui, ó, só somei 6 metros dos dois lados, mas a diferença continua sendo 7 metros. Então isso aqui também é igual ao HL2. Beleza. Agora vamos... O problema se resume então a encontrar a perda de carga. Eu tenho uma relação de igualdade muito clara, que eu tenho uma equação fornecida para o problema. Certo. Bom, aqui ó, eu não coloquei o alfa, né? É simplesmente porque ele se cancela. Vocês raramente vão usar esse alfa. Ou o duto tem grandes dimensões e a velocidade é zero, ou então as velocidades são iguais antes e depois, e aí você corta as duas. Raramente vocês vão usar o alfa, porque para caso desse exercício você vai lutar com uma hipótese que é laminar. E aí se essa hipótese estiver errada, também muda o valor de alfa inicialmente, sabe? Fica meio confuso, fica meio complicado. Você vai adotar uma hipótese que já se influencia outro parâmetro da equação, e aí isso depois você tem que voltar, sabe? Geralmente se cancela esses valores. E se for turbulento é igual a 1, né? Ponto é. Então eu tenho, isso aqui é F, L sobre D, D quadrado sobre 2G, igual a 7. Comprimento, tem. Deixa eu organizar esse papel. Comprimento, tenho. Diâmetro, tenho também. Velocidade, não tem. Eu quero... ele pede em 2 primeiro, né? Tá, deixa eu ver. Bom, se achar 1, achei 2. E aqui eu tenho uma informação a mais, né? Eu tenho diâmetro 1. Então, não tenho diâmetro 2. Se eu escrevesse por diâmetro 2, não tenho nem velocidade, nem o diâmetro. Seria um problema, né? Sacana até. Tipo, ele pede a vazão em 2. Só que aí você tem que pegar, fazer com essa energia para 1 primeiro. Porque tem esse trecho denunciado ali, né? Que, enfim. Então, se eu achar o 1, eu achei o 2. Só que aqui eu tenho uma informação a mais.
é o problema do exercício, eu não tenho a velocidade. E eu falei para vocês que o F depende do quê? Do Reynolds e da rugosidade relativa. Isso fica bem complicado. Tipo, eu tenho isso como incógnita. Eu não tenho esse valor aqui, porque ele depende da própria velocidade. Se ele não te for, esse tipo de dica é o mais importante quando eu resolvo exercício. Se eu não tenho nem a velocidade, nem o diâmetro, eu não tenho o número de Reynolds, certo? Tudo bem? Não tenho. Então eu não tenho nem o F nem o V. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Mas uma coisa que tem que tomar cuidado é que, assim, às vezes eu não tenho isso explicitamente, mas eu tenho meios de encontrar, seja por conservação de massa, seja pela lei de Sterling, que pode me fornecer uma relação de pressões ali, aí você consegue achar a velocidade em relação a uma diferença de pressões. Não é o caso desse tipo de problema, mas pode em problemas genéricos. Se eu não tenho nem a velocidade nem o diâmetro, nem meios de encontrar isso, seja por conservação de massa, e seja pela lei de Sterling, por exemplo, aí a coisa fica complicada. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que adotar uma hipótese. Por isso que a questão de perda de carga é a mais complicada da prova. Você saber o que você tem que adotar. Isso é o problema. Agora, uma parte muito importante. Né? Isso é dica pessoal minha, assim, parece bastante bitolo. Se vocês verem enunciado, não tem rugosidade no enunciado, não fala nada sobre rugosidade, a coisa fica bem complicada, né? Se o F depende do Reynolds e da rugosidade, eu não tenho nem o V nem o D no enunciado, eu não consigo calcular nenhum dos dois, como que eu vou achar o F, sabe? Entende? Então, ele não fala nada de rugosidade no enunciado, provavelmente a hipótese do exercício é que o escoamento é laminar. Provavelmente. Quase 100% de chance. E tá caindo muito isso. Todo ano o pessoal está adotando o que é laminar. Eu acho que nos últimos 3 dos 4 anos, a hipótese dessa questão foi de que o escoamento era laminar. Antigamente, tradicionalmente, tinha uns outros tipos de questões que eu vou falar. Não falou nada de rugosidade relativa. Eu não tenho nenhum nem outro, como é que eu vou achar o F, sabe? Eu já não tenho V, tipo, eu tenho duas incógnitas aqui e não tenho meios de encontrar esse F. Se depender dos dois, aí ferrou, sabe? Tipo, o que você vai fazer? Então, se não tem isso aqui, vocês vão falar, é laminar, tipo, a priori, vocês vão falar que o F é igual a 64 sobre Reynolds. Reynolds é ρVD sobre μ. Então, a velocidade entra aqui, ó. Né? E aí a velocidade vai estar aqui, velocidade aqui, só tem velocidade, o resto tudo eu tenho. Vira uma incógnita só, né? Aí vocês conseguem continuar o exercício. Se dependesse, como ele não falou nada, não tem meios de você encontrar a velocidade relativa, não te deu esse valor no enunciado, você leu lá, não tem, tipo, alguma coisa você vai ter que fazer. Aí o lance é que você não tem a velocidade ou o diâmetro, por isso você tem duas incógnitas nessa equação, e ao mesmo tempo você não tem meios de encontrar via outras leis físicas, conservação de massa, e aí você precisa da hipótese. Isso que sustenta você precisar da hipótese. Qual hipótese? Bom, não tem nada disso no enunciado. Então, laminar. Muito, muito provavelmente. Beleza? Então, vou pegar outro giz branco. Então, isso aqui, ó, pode ser laminar. E aí, isso aqui vira 64. Eu vou substituir o Reynolds. Mi, aí vou ver 64 sobre Reynolds. Daí, esse é o F. Daí, L1 sobre D1. Aí, V1 ao quadrado
igual a 7. Certo? Nesse exercício, ele dava, para achar a viscosidade, ele falava qual que era o fluido, você tinha um gráfico, falava a temperatura, aí no gráfico eu achava a viscosidade cinemática, no caso. Que é uma relação entre a viscosidade dinâmica, né, e o Reynolds, em termos da viscosidade cinemática, ele é um VD sobre μ. Poderia trocar isso aqui, em vez de substituir assim, se trocar por VD e aqui um μ. E aí μ sai do gráfico. Faz isso bobagem. Aí aqui, ó, ficaria um μ. E aí eu μ sai do gráfico. Agora eu tenho o comprimento, tenho o diâmetro, só está faltando a velocidade, né? Que aí se eu tenho a velocidade, eu tenho a vazão volumétrica, porque eu tenho o diâmetro. Agora eu só tenho uma incógnita. Então aqui, ó, isso aqui corta. Aí eu fico com V1 é igual a 7. Aí fica V1 ao quadrado vezes 2G sobre 64. É 7 de diferença de 4? É isso. 64 sobre μ. Aí passa ali um dividindo. Certinho. E tudo isso eu tenho. Deixa eu ver quanto que dá. Aqui. Que eu sumi também, né? Deixa eu ver isso. Aqui, ó. É o 2G. Ah, não, tá. D2. Suficiente. Aqui, achei. Substituindo valores. Esse V médio aqui, V1, ele dá 1,32 metros por segundo. E aí tem que checar se o escoamento é laminar. E aí você substituía, calculava o número de Reynolds, aí dava bem pequeno, aí você falava, é verdade, é laminar, a minha hipótese está certa. Vazão volumétrica. Só multiplicar pela área, né? Velocidade vezes área. O Q1, velocidade 1, vezes a área 1, tem o diâmetro, tem a área, dá 2,6 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. E aí o Q2, o dobro disso, né? Dado do enunciado, que é 2 vezes Q1. Então fica 5,2 vezes 10 a menos 3. Bom, primeira parte da questão, certinho. Dificuldade, duas dificuldades, né? Primeiramente, saber que eu vou pegar esse volume de controle aqui, depois eu vou pegar isso. E não falar que a perda de energia de 7 metros, perda de energia entre aspas, perda de carga no episódio, não é decorrente da soma das duas perdas de carga. O fato de ter dois dutos, a única coisa que a perda de carga influencia no comportamento e no que acontece em termos de vazões é regular as vazões. Mas as perdas de carga são as mesmas nos dois dutos, e não a soma. Exatamente por causa da hipótese da dedução da equação de energia, uma entrada e uma saída. Se você pegar um ponto de controle com uma entrada e uma saída. Com uma entrada e uma saída, no meio você pode ter máquinas. Uma bomba, uma turbina, você vai ter perda de carga, né? Mas cumprir a hipótese da equação é importante. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é adotar aquele laminado. O que a gente adotou? Não tinha nada, não tinha como achar isso. Eu já tenho duas incógnitas
Tem meios de encontrar uma delas? Não tem. Se depender da rugosidade relativa, daí ferrou. Não tem nada enunciado falando de rugosidade relativa nem meios de encontrar. Então, quando eu estou aqui laminar, e aí o V aparece de novo aqui, ó. Só que todo o resto eu tenho. E aí, aqui só vai depender de V, D, G e L. E todo o resto tem, só falta o V. Aí a hipótese, a dificuldade está em adotar aqui a laminar. Só que isso está ficando bem tradicional. Quando caiu a questão, não era nem um pouquinho, tipo, não costumava cair esse tipo de coisa. Posso parar? Agora, o item 2 da questão, ele pergunta o diâmetro 2. Bom, a gente achou a vazão dos dois dutos. Porque ele dava que uma vazão era o dobro da outra, né? E aí, tem a vazão, então tem a velocidade, só se eu tiver o diâmetro, né? Mas o diâmetro é incógnita, então eu tenho o diâmetro como incógnita, tem a vazão. Então, se eu encontrar o diâmetro, eu já acho a velocidade. Então, tudo bem. Não precisa tratar como se fossem duas incógnitas. Né? Mas, quando eu equaciono, de novo, o F, L sobre D, V quadrado sobre 2G, igual a 7, porque a perda de carga é igual nos dois dutos, que é a diferença de cota. Quando eu equaciono desse jeito, esse F acontece a mesma coisa, certo? Então vou adotar aqui a laminar de novo. Só que agora o problema é o diâmetro, né? E aí a velocidade eu vou expressar como uma função do diâmetro, certo? Então vamos lá. Q igual a velocidade 2 vezes área 2, que é o quê? Diâmetro 2 ao quadrado sobre 4 vezes π. O que é 2? Então, velocidade vezes A. Π deu ao quadrado sobre 4. O V2, então, fica igual a Q2 vezes 4 sobre π D2 ao quadrado. Tudo bem? E aí a gente tem que substituir isso aqui. Então, o F, que é 64 sobre Reynolds, ou seja, 64 Ni, por causa da hipótese de ser laminar, que vai ser feita de novo, sobre V2D, só que esse V2 depende da vazão, tipo, isso vai carregando diâmetros, né, e fica uma potência alta do diâmetro. Tá, então V2, já vou expressar desse jeito, não, ainda não. V2, aí vezes o diâmetro 2, vezes sobre Ni, aí L sobre D2, e aí fica aqui V2 ao quadrado sobre 2G igual a 7. Vou cortar esse V2 com esse. Beleza. Daí agora, 64 sobre Ni, quer dizer, vezes Ni sobre diâmetro ao quadrado vezes L sobre 2G vezes a velocidade vezes 4 Q2 que eu achei sobre π, acho que faltou um D2 aqui, né? Que é um D2 ao quadrado também. π D2 ao quadrado, tudo isso igual a 7. Tem o Ni, tem o L, tem o G, tem o Q2, com diâmetro a quarta aqui, igual a um número. Aí é só, vocês vão usar a calculadora, substituir as coisas, 6
vocês acham o diâmetro? O diâmetro 2, só substituindo valores, ele dá 0,06 metros. E aí se vocês calculam o Reynolds, dá 247. Tipo, é bem laminar, é bem baixo. Então a hipótese está certa. Dificuldade extra em relação ao item anterior, nenhum incremento, né? É tipo a mesma hipótese, simplesmente expressar a velocidade em função da vazão, e do diâmetro, porque a vazão tem. E aí resume em uma incógnita só, porque você adotou que é laminar, senão seriam duas. O F você não conseguiria calcular. Adota que é laminar, porque não tem nada enunciado sobre rugosidade. Por favor, que horas são? Quanto? 10 para as 8? 15 para as 8, tá. Beleza. Vou dar dicas gerais sobre perda de carga. Falei sobre isso, né? Não tem nada disso anunciado. Tenho mais incógnitas do que equações. Além disso, não tenho nada sobre a opção sobre enunciado, eu vou ter que laminar, certo? Tem mais incógnitas que equações, nem meios de encontrar isso, porque você pode fornecer novas equações, no caso de conservação de massa, esse tipo de coisa. Tá, isso aqui está batido, acho que não sei se está muito claro para vocês. E se acontece a mesma coisa, só que eu começo a falar de rugosidade relativa. Então, a incógnita do problema é a velocidade ou o diâmetro, ou a vazão. E ele dá o diâmetro ou a velocidade, mas pede a vazão, esse tipo de coisa. E aí você não tem como calcular o F por causa disso. E aí você tem duas incógnitas, uma equação, porque conservação de massa não te ajuda em nada nesses tipos de problema. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você consegue calcular por causa de uma outra velocidade lá atrás, num duto que tenha vários trechos, tal, tenha máquinas, esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado com isso. Só que começa a falar de rugosidade. Daí, o que vai acontecer? Vocês vão ter que chutar um valor de F. Se a rugosidade é dada, vocês não sabem o valor de F. Isso nesses problemas, tem problema que vocês vão conseguir calcular o valor de F direto, e aí você não vai ter mais incógnitas que equações. Isso tudo se falta coisa, senão não fecha, esse problema não fecha. E aí não consigo calcular o F, porque a incógnita de verdade que eu estou buscando é um V, o D ou uma relação entre eles que é a vazão. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão chutar F igual a 0,02. É um chute bom, costuma dar certo. Vocês vão chutar F igual a 0,2. Aí vocês vão na equação da energia. Chutou F igual a 0,2. Substitui isso na equação da energia.
calculo V ou D que vocês estão buscando. Calcula V ou D. Calculou? Agora vocês conseguem calcular o Reynolds, certo? E a rugosidade vocês têm, porque nesse tipo de problema eles te dão uma rugosidade. Não é igual ao outro que você chuta aqui a laminar. Ele deu a rugosidade, mas vocês não conseguem achar o F porque vocês não têm a velocidade, não tem o número de Reynolds. E vocês não conseguem achar no Moody ou nem por Colebrook, que é uma outra equação. E aí, vocês vão chutar um F para esse tipo de problema. Isso quando a rugosidade é dada. Vocês vão jogar na equação de energia, vão calcular V ou D pela equação de energia, porque agora vocês vão ter uma incógnita porque você chutou a outra. E aí, vocês vão encontrar um novo F. Chutou F, perdeu uma incógnita, consegue resolver a equação de energia agora. Tudo isso para esse tipo de problema aqui. Calcula V ou D, depende do problema. Aí vocês vão encontrar um novo F. Por quê? Porque se agora vocês têm o número de Reynolds. Isso aqui fornece o Reynolds. E epsilon sobre D é do enunciado. E aí vocês encontram um novo F como? Pelo diagrama, pelo gráfico que eles dão na prova, esses combatendo, diagrama de Moody, ou por uma equação que está no formulário, que é a equação de Colebrook. Não tem nada de sutileza para ensinar isso, porque literalmente uma equação que com uma calculadora, eu posso usar qualquer calculadora, você consegue calcular isso. Você tem o Reynolds, você tem o epsilon sobre D, a Colebrook te fornece te cospe o F. Só que ela não dá para fazer na mão, assim, calculadora. Mas eu prefiro o Moody, o Moody é melhor. Agora com o Reynolds e com o epsilon sobre D você consegue encontrar o F com o uso dessas ferramentas. Vê se é próximo do 0.2. Se for próximo, fechou o problema, para por aí. Se não for, aí vocês voltam. Em vez de 0.2, vocês vão para a equação de energia com o novo F. É um processo iterativo. Varia um pouquinho, sei lá, menos que 3%, acho que é isso. Limite aceitável, 3%. Aí vocês pagam. E chega muito rápido com 0.02. É um trecho que o Moody dá uma bifurcada, assim. Começa a convergir, sabe? Bom, isso aqui é uma dica importante. São os problemas, é esse tipo de problema que vocês não conseguem achar o F. Por causa do que ele pede no enunciado, ele não te fornece o P e o D, você não consegue achar o F. Vai ter problema que eles vão te fornecer quase tudo, e aí vocês vão conseguir calcular a perda de carga, e aí qual é o problema? Sei lá, a potência de uma bomba. Vai ter esse tipo de problema. Mas é que esse tipo de caso ele cai toda hora. Que vocês não têm meios de calcular o F, que ele pede outra coisa, que o F depende dessa outra coisa, e aí vocês têm que adotar a hipótese. Tem dois caminhos quando você vai adotar essa hipótese. E aí vocês veem no enunciado, eles te dão essa informação da rugosidade relativa. Pensar. Se forem dutos que bifurcam, vocês vão usar a equação de energia trecho a trecho. Vocês vão usar a equação de energia entre 1 e 2, e aí, sei lá, entre 3 e 4 e 5 e 6. Vocês vão usar a equação de energia 3 vezes se bifurcar no duto. E aí, ó, a vazão aqui é a soma dessas duas vazões. E aí a velocidade depende do diâmetro. Então, para cada equação de energia, você vai ter uma velocidade diferente, um diâmetro diferente, e tem que resolver trecho a trecho. Vocês não podem pegar um volume de controle que englobe tudo. Porque aí já começa a ter mais de uma entrada e uma saída. Quando você vai equacionar, o que você faz com a perda de carga? A perda de carga em cada trecho é diferente, né? Porque as velocidades são diferentes, os diâmetros são diferentes. Equação de energia, uma entrada e uma saída. E aí vocês usam a lei dos nós aqui. Q1 igual a Q2 mais Q3. Que é conservação de massa. Para um volume de controle maior.
Se você pegar tudo, aí você pode usar a conservação de massa se o volume de controle é maior, mas sequência de energia não. Porque tem uma entrada de duas saídas. Tô pensando se tem mais alguma coisa, alguma sutileza assim. Já falei do laminar, já falei do Epson sobre P, essa dica bem valiosa, eu acho. Falei dos nós, tomar cuidado com essa questão de uma entrada e uma saída, pegar o volume de controle, aquela questão que tem os dois dutos paralelos, bem importante, no caso disso. Que não é a soma das perdas de carga serem iguais a 7 naquele caso, mas sim as perdas de carga são iguais, porque são dutos paralelos. Essa analogia é boa, entendeu? Vocês lembram de... dá para fazer analogias muito boas com resistores, assim, essas coisas de ensino médio, dos resistores, porque isso aqui é como se fosse a corrente, a vazão é muito análoga à corrente, e aí a vazão passando por um duto gera uma perda de energia, uma perda de carga. Isso acontece no resistor também, não sei se vocês lembram, mas você tinha feito Joule, dissipação de energia por causa da passagem de corrente por uma resistência. As características geométricas do duto, como se fossem o diâmetro, o comprimento e o próprio fator de atrito, é como se fosse a resistência de um resistor. E aí a corrente, a vazão passando, gera perda de carga. Então a analogia de perda de carga seria, eu posso interpretar isso como uma perda de energia por efeito Joule. Eu realmente não sei se está sendo bom isso, mas eu acho que é um assunto de ensino médio que vocês aprendem bem, normalmente. E eu acho uma analogia boa. E aí, tipo, a corrente como se fosse a vazão, e aí essas características geométricas, com o fator de atrito como se fosse a resistência, e aí a passagem de uma corrente por uma resistência gera perda de energia, dissipação de potência por efeito Joule. E gera uma perda de tensão, uma queda de tensão no resistor. Se você tem uma fonte, uma resistora, fica uma parte da tensão fica sobre o resistor, que é a perda de carga. A analogia com a perda de carga é essa tensão sobre o resistor, e aí a corrente seria a vazão, e aí a resistência seria uma junção com as características geométricas do fator de atrito. Acho que essa é uma analogia legal, assim, interpretação. E aí eu tinha os dutos paralelos, a tensão era a mesma, né? A perda de carga era a mesma, porque os dutos eram paralelos ali, naquela questão que a gente resolveu. Os dutos eram paralelos, a tensão, a perda de carga sobre o duto eram iguais. Se eles estivessem em série, um duto na frente do outro, a corrente ou a vazão volumétrica é a mesma nos dois dutos por conservação de massa. Vocês percebem? Tipo, o Léo é muito forte, né? Tipo, uma interpretação assim. Eu gosto dessa analogia. Porque geralmente as pessoas sabem bem esse assunto de resistores, né? Não sei. Geralmente sabem bem, aprendem bem isso no médio. Bom, acho que é isso. Acho que eu não consegui lembrar de mais nada para falar sobre perda de carga, acho que é isso.